Olá, seja bem-vindo ao videocast da Fritz Miller Hub de Conhecimento, um canal produzido para ser fonte de conteúdo na sua trajetória no mundo corporativo. E na conversa de hoje eu recebo o professor Luiz Claudino Machado, que é docente na disciplina de Governança Corporativa e tem ampla experiência em consultoria organizacional e financeira. E na conversa de hoje a gente vai falar sobre governança corporativa nas empresas de pequeno porte, sejam elas familiares ou não. Olá, professor, seja bem-vindo. Ok, obrigado, Roberta. Obrigado a todos que nos ouvem e eu espero poder contribuir com algum valor para a sua carreira, para a sua empresa. Claro, vai conseguir, com toda certeza. Professor, o termo governança, ele é muito comum, bastante comum no meio corporativo. Qual que é o conceito de governança? O conceito de governança, existem autores com diferentes linhas de conceito, mas aqui eu mais adequo no caso de governança para pequenas empresas, empresas familiares pequenas. Eu digo que é o conjunto de mecanismos e alguns controles internos e também externos que a empresa adota, né, e que permite esses controles, permite aos proprietários, aos investidores e credores uma maior transparência e confiabilidade, de forma que eles não sejam prejudicados pelos membros que estão executando a governança. Certo. E quais são os princípios da governança corporativa? Bom, existem quatro princípios que são básicos e adotados. Sem isso não se consegue ter uma governança. O primeiro princípio, seguindo aqui uma tradição até dos conteúdos literários que a gente tem, o primeiro princípio é a transparência, né? O que a gente está falando, o que a gente quer dizer sobre transparência? Transparência é disponibilizar informações que sejam relevantes, né, às partes ou aos stakeholders, como alguns falam, né, mas informações que sejam relevantes às partes interessadas nesse processo. Bom, transparência, o primeiro. Equidade é um segundo princípio muito importante. E qual é a característica desse tratamento, dessa palavra equidade? Ela significa, dentro do mundo corporativo, né, um tratamento justo de todos os sócios, a todos os acionistas, um tratamento justo aos credores, aos clientes, aos fornecedores, funcionários e outras partes interessadas. O professor está querendo dizer, então, que todas as pessoas que compõem uma empresa acabam sendo englobadas pela governança corporativa através desse pilar equidade. Exatamente, ela atinge toda a estrutura da empresa e vai além ainda da parte externa, que é o relacionamento da empresa com a comunidade, com a sustentabilidade, certo, com investidores, ok? Perfeito. Então, falamos de transparência, de equidade, e esse item não menos importante, que é a prestação de contas, né? Os agentes de governança, aí a gente vai incluir conselho fiscal, conselho consultivo, conselho de administração, né? Eles devem dar conhecimento e assumir as consequências dos atos e omissões praticados no exercício dos seus mandatos. Então é algo que normalmente as empresas que estão iniciando, elas não vai iniciar a governança com um conselho administrativo. Certo. A gente vai começar com um conselho consultivo, né, que não tem a responsabilidade tão forte quanto tem o administrativo, que é uma decisão da empresa em conjunto, certo? Certo. E por último, então, vou repetir, transparência, equidade,
prestação de contas e responsabilidade corporativa. O que significa isso? Que conselheiros e executivos devem zelar pela longevidade das organizações. Que esse é um problema característico do nosso país. A brevidade das empresas. Elas nascem, elas são impulsionadas e elas crescem, amadurecem e normalmente começa o declínio. E hoje, quando você chega na parte do amadurecimento, você é obrigado a se reinventar. Certo. Então, a governança é um instrumento muito útil para você sair meio que do anonimato. Ninguém está preocupado com o tamanho da sua empresa, mas eu quero saber se eu colocar dinheiro na sua empresa, eu vou ter confiabilidade nos balanços, nos relatórios que você está me fornecendo. Certo, professor. E quais são os benefícios da governança corporativa na prática, já com tudo isso que o professor expôs? Sim, são muitos, são vários benefícios. Eu relacionei alguns, obviamente não estão todos aqui, mas um deles é aumentar a visibilidade da empresa no mercado. Ela começa a ser vista tanto pelo público quanto por outras empresas interessadas naquele nicho de negócio. Certo. Outra coisa que outro benefício que a governança traz é a prevenção contra as fraudes, erros ou problemas de ordem administrativa. Lembrando que um dos princípios é a prestação de contas. Certo. Outro benefício seria reduzir o custo na captação do capital para novos investimentos. Você chega lá no banco, ou chega um investidor, ou você conhece o investidor, e ele vai fazer algumas perguntas, ele vai querer ver a documentação, se ele vale a pena investir naquela empresa ou não. Obviamente que quando a empresa está no mercado de ações, aí a gente vai então, entra dentro dessas empresas e começa a ver como é que é a governança delas. Então existem níveis de governança, o nível 1, o nível 2, e o nível 3, certo? Então a empresa que é sociedade anônima, para ela entrar na bolsa, ela vai ter que fazer o nível 1, já está pronto, aí ela vai subir para o 2, e finalmente para o 3. Então há um processo, certo? É um processo contínuo de melhorias. Governança, então, a gente pode dizer que é uma forma de escalar no mercado. Isso, exatamente. Uma forma de escalar com segurança, com transparência, com equidade, com prestação de contas. E também um outro benefício é melhorar o desempenho operacional. Porque você vai estudar governança, você vai conseguir colocar cada pessoa no seu lugar, aonde que essa pessoa X, ela produz mais, onde estão as capacidades dela. Então isso tudo passa pela governança. E um outro benefício é controlar o abuso de poderes dos gestores, já que as decisões na governança são mais descentralizadas. Quando a gente fala em controlar abuso de gestores, isso cabe para sociedades anônimas, para diretorias, para CEOs, isso cabe para o proprietário de uma pequena empresa, certo? Então a gente vai trazendo e adaptando isso à realidade das empresas, visto que no passado, até não muito distante, a governança corporativa ela existia e era aplicada somente pelas grandes empresas, pelas grandes companhias. Aí com o tempo, como aconteceu também com as consultorias, com o tempo ela veio para as empresas de porte médio. E agora ela está entrando nas empresas de pequeno porte, que depois a gente vai definir o que a gente
entende nesse momento sobre uma empresa de pequeno porte. De pequeno porte. Professor, e a diferença entre governança e gestão? Governança são várias ferramentas que dão suporte, subsídio para a empresa se manter no mercado e ter mais visibilidade. Mas é comum as pessoas confundirem governança com gestão. São coisas diferentes. Sim, são coisas diferentes, tá? E há essa tendência de confundir mesmo, né? Então, uma das coisas que caracteriza e define a diferença, ou define melhor essa diferença de governança e gestão é nós, os empresários, nós precisamos entender que a governança é uma jornada. A governança não é um destino, né? A governança é um princípio contínuo, tá, de melhoras. Eu instalei governança corporativa ou só governança na minha empresa. Peguei uma pessoa, um consultor, quem está na área e tal, ele foi lá, montou toda a estrutura e agora eu tenho governança. Não funciona assim, de jeito nenhum. Então, essa é uma definição de governança. Sobre as diferenças de governança e gestão, como já falei ainda há pouco, que não é um fim em si, mas que é uma jornada, mas definindo, tentando fazer essa separação mais didaticamente, a governança, ela trata de um conjunto de regras e práticas que tem como objetivo, ela tem um objetivo comum, que é garantir que a empresa cumpra com os seus deveres e atenda aos interesses de todos os envolvidos na sociedade e que também se preocupa com a sustentabilidade, que é um tema cada vez mais forte e presente em todas as empresas, não importa se ela é grande, média ou pequena. Certo. E a gestão, como a gente falou, que as pessoas confundem, né? A gestão, ela trata da execução. Tá? Então, a gestão, ela executa aquelas resoluções, decisões que são advindas dos conselhos. Então, quando a gente fala em governança, a gente visualiza numa distância acima, fica então a parte dos proprietários, Assembleia Geral, e ali ficam os conselhos de administração, conselho fiscal, né, auditorias, certo? Aí você tem uma linha que separa a governança da gestão. Então, abaixo dessa linha vem o gestor, ou seja, um CEO, né, ou até mesmo o presidente do conselho, muitas vezes. Não é muito bem recomendado isso, mas é comum. É uma né? prática. É uma prática comum. Então, aí abaixo então está o CEO, ou o proprietário, e com ele estão as diretorias, certo? Então aí começa a diretoria comercial, diretoria financeira, né? Cada uma dessas conforme a necessidade. Então, recapitulando, o que é? Governança é você saber usar ferramentas adequadas para manter a sua equipe coesa e transparente, cumprindo com os princípios. E a gestão é a execução disso. Perfeito. Perfeito. Simplesmente. Simples assim. Uhum. Professor, o professor já comentou há pouco que a governança corporativa não é uma exclusividade de grandes empresas. Sim, não é uma exclusividade. Pensa-se que é uma exclusividade, né? A gente que trabalha nessa área, a gente faz o quê? Você aprende com as grandes e depois você vai aplicando princípios, né? Porque os princípios são iguais, os pilares são iguais, né? Então, estou falando aqui de empresa de pequeno porte, digamos assim, pelo faturamento que a gente vai falar, e isso aqui não é um conceito nem de Sebrae, nem
de censo do governo, nada. É uma prática que a gente adotou, de que a governança corporativa nessas pequenas empresas começa com empresas que faturam até 6 milhões de reais ano, entre 6 milhões de reais a 18 milhões de reais por ano de faturamento. Ah, mas eu não tenho ainda esse faturamento todo, mas eu gostaria de entrar e ver como é que é. Tudo bem, né? Você será bem aceito, sem problema nenhum. É possível. É possível. É possível e é recomendado. Então, nada impede que pequenas e médias empresas também adotem esse modelo de governança corporativa. Perfeito. E quais são os focos centrais da governança corporativa em empresas desse porte, mais especificamente de pequeno porte? Bom, isso é uma boa pergunta. Você não pode entrar, começar nada sem saber para onde você vai, né? Você tem que ter um foco, certo? E na governança não é diferente, tá? Então, o nosso foco aqui, nós estamos trabalhando e focando em cima de empresas de pequeno porte. Eu classifico empresas médias, média alta, média média, média baixa, né? Então, ficaria ali da média baixa para empresas de pequeno porte, dentro desses valores que eu acabei de mencionar, de faturamento. Às vezes nem é tanto o faturamento, mas é a quantidade de pessoas envolvidas, né? Porque essa empresa pode ter uma margem muito boa e não ter um somatório para dar um grande faturamento, mas ela lucra muito e para isso ela precisa de pessoas, né? Precisa fazer essa engrenagem acontecer de verdade. Ok, então classificamos, tá legal? E podemos trabalhar também de forma bem especial com empresas familiares que necessitam da governança para evitar ou então amenizar os conflitos de interesse. Certo. Né? É muito comum isso. Na nossa região, a gente tem uma maioria de empresas que são familiares. Às vezes as pessoas pensam que empresa familiar é uma empresa pequena. Não. Uma empresa, a Votorantim e outras tantas são empresas familiares. Né? São dirigidas pela família, Pão de Açúcar e tal, né? Então não tem essa coisa de que só... É um erro pensar nisso, né? Que um empresa erro. Familiar é só uma empresa pequena. Exatamente, e não é nada disso, né? Então, dentro dessa visão de governança, nas empresas familiares e nas não familiares também, o nosso foco é na pequena empresa, seja familiar, seja não familiar. A gente trabalha, então, em cima de três grandes eixos, né, que são esses três eixos da estrutura de governança, empresas familiares, Roberta. Classificamos, primeiramente, a governança jurídica. O que quer dizer governança jurídica? É um trabalho feito diretamente com a propriedade, com o proprietário. Certo. Tá? Então, a governança jurídica, ela faz o quê? Ela visa a proteção do patrimônio e a sucessão, né, para a manutenção desse controle. Tem pesquisas nessa área, a maioria das pequenas empresas, elas têm uma geração, quando muito duas, certo? Porque não há uma estrutura de governança bem firmada. Então, tem dois sócios, esse tem um filho, o B também tem um filho. Aí eu quero colocar o meu filho para trabalhar, eu também quero colocar o meu. E daí isso vai subindo numa pirâmide, né? Aí com a governança não, são estabelecidos normas bem claras e definidas. Ó, você quer trabalhar, você é da família, você quer trabalhar, mas você tem que ter todos os requisitos para aquele cargo, né? Então, não, essa ideia de que é ruim trabalhar numa empresa familiar e não sei o quê, é ruim quando você não tem
essa governança. Certo. Né? Quando cada um pensa que pode fazer o que quer, do jeito que quer, e isso não funciona assim. Né? São pessoas selecionadas. Então, é o cargo que está sendo colocado à disposição. Entendi. Certo? Certo, a governança ela ajuda muito nesse processo de sucessão familiar, né? Porque, como o professor falou, um dos grandes erros das empresas familiares é não se preparar para as gestões futuras, né? E aí a governança acaba dando um pilar bastante sustentável para esse novo passo, né? Ok, é isso mesmo. Segundo lugar, a governança, falei primeiramente da governança jurídica, que é uma proteção, né, dos bens, do patrimônio da família. E a segunda é uma governança familiar, ou seja, se pensa em preservar a unidade da família. A unidade familiar é muito importante, a fim de preservar, né, esses laços e relacionamentos entre pais, proprietários, sócios, né, a família. Como eu falei antes, a família tem uma empresa, então todo mundo vai trabalhar ali? Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Então, a governança familiar vai criar depois conselho de família, né, que vai discutir, um escritório que trata de negócios da família, porque o objetivo é o quê? É tirar, né, tirar de dentro da empresa tudo aquilo que possa desviar o interesse central. Certo. Tá? Então, por último, nessas três estruturas, nesses três eixos, a governança jurídica, a governança familiar e a governança corporativa. O que é isso? A própria empresa entende o que é a governança. Desde o menor até o maior. Somos todos iguais, porém com funções diferentes. Ok? Perfeito. Já caminhando aqui para o finalzinho, professor Luiz, as consequências de se adiar a governança corporativa nessas empresas, pensando do pequeno para o maior, mas como base nessas empresas de pequeno porte, é um risco muito grande. Sim, muito, porque hoje as empresas, em geral, médias e de pequeno porte, elas têm uma fatia, a lucratividade, ela vem diminuindo com o tempo, certo? Então, a empresa pequena, ela não pode errar. Entendi. Porque um erro grosseiro, né, uma decisão tomada emocionalmente por um indivíduo só, num dia que ele está raivoso ou num dia que ele está muito feliz, né, ele acaba tomando decisões em cima das suas emoções. Aqui não, porque aqui a gestão ela é compartilhada. A gestão tem que prestar satisfação aos conselhos, aos proprietários e etc. Né? Então, eu diria que hoje, independente do tamanho da sua empresa, independente do porte, nosso foco, volto a repetir, são empresas de pequeno porte, mas não há espaço e não há tempo a se perder. Porque se você é uma empresa pequena, mas você tem uma governança que é uma transparência, qualquer investidor ou qualquer empresa, né, que tenha uma sinergia, uma empresa muito grande que tem uma sinergia com a sua empresa que desenvolve um produto específico. Então aquela empresa grande, ao invés de ela montar toda uma estrutura para fazer esse produto, ela vem ao mercado e compra aquelas que estão preparadas. Perfeito. E a Fritz Miller está oferecendo um curso voltado especificamente para isso, né, professor? Fala um pouquinho do que os interessados vão poder encontrar nesse curso de curta duração. Esse é o primeiro curso que nós estamos lançando na Fritz Miller. Uma expectativa muito boa. Estamos com turmas fechadas já. E o que a pessoa vai receber? Ela vai receber muito conteúdo, conhecimento e troca de experiências. Tá?
Essa é uma grande vantagem, você trabalhar onde as pessoas podem dizer, na minha empresa também é assim, o que eu faço com isso? Né? Então são perguntas do dia a dia. E entender a separação da propriedade e da gestão. Não é porque eu sou proprietário que eu tenho que fazer a gestão. Certo. Seria a mesma coisa que um dono de uma companhia aérea dizer que ele tem que ser piloto, senão ele não pode ser dono da companhia aérea. Né? Não tem nada a ver, certo? Mas isso é quebrado aos poucos, tá? Esse ganho de confiança entre as pessoas é quebrado aos poucos. As ciumeiras que normalmente existem, né, nas empresas, vai sendo quebrado à medida que a governança vai colocando o seu espaço, vai entrando no seu espaço ali dentro, né? Perfeito, professor. Desde já a gente agradece a sua disponibilidade e todos os esclarecimentos aqui. Ok, muito obrigado pela oportunidade e desejo que a gente venha se ver logo. Com toda certeza. E para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado também. Até a próxima.